Vamos entrar aqui na nossa aula de hoje. Já deixou o seu comentário? Ó, muita gente, não dá para falar o nome de todo mundo. Pastora Joana, Deus abençoe, ela é de Guarulhos, São Paulo. Olha, muita gente, a Mauricélia, de João Pessoa, Paraíba. Bom, vamos entrar na nossa aula agora. Vamos entrar na nossa aula, na nossa lição de hoje. E depois a gente vai passar aqui informações importantíssimas no final dessa aula. Por isso, fique aí até o final, tá bom? Vamos para a aula de hoje, pessoal. Olá, tudo bem, alunos? Que bom estarmos juntos novamente. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade, um privilégio muito grande podermos juntos estudar a psicanálise. Nós estamos no módulo 2. Essa é a aula 2 do módulo 2. Espero que você tenha assistido a aula um. Nosso tema nesse módulo é técnicas da psicanálise e personalidade humana. A aula um falou sobre técnicas da psicanálise. Hoje, a nossa aula 2 fala sobre a personalidade humana segundo a psicanálise, segundo Freud. Vamos então descobrir, entender qual é o conteúdo de hoje. Vamos juntos, vou compartilhando aqui a tela. Hoje vamos tratar de assuntos muito importantes, muito interessantes e que carecem de estudo aprofundado. Para iniciar então essa aula, nós vamos fixar alguns conceitos que já vimos no módulo anterior, sobre a primeira tópica, sobre as pulsões, porque são conceitos muito importantes para que nós venhamos compreender a personalidade humana, segundo a psicanálise. Vamos então entrar nessa questão da estrutura da personalidade humana, falando sobre a segunda tópica da psicanálise, e vamos falar sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual através das suas fases. Vamos falar um pouco sobre o complexo de Édipo, o complexo de Electra também no final, e vamos trazer algumas reflexões importantes. É preciso que você, aluno, compreenda que na sua grade de curso você vai ter um módulo específico sobre a personalidade humana. Então, o que nós vamos ver hoje, nós vamos poder ver de forma ampliada e acrescentando mais conceitos daqui a alguns módulos dentro dessa formação maravilhosa que você está fazendo. Você vai ter oportunidade. Lembrando sempre que a psicanálise é um conhecimento para si e para os outros. Vamos lá? Falando então dos conceitos que precisamos fixar. Vamos pensar, né? Desde o primeiro módulo, das primeiras aulas, nós falamos muito da figura do Freud e da criação da psicanálise por ele. Ele trouxe para a sua época um conceito revolucionário, que é o conceito claro de que existe um inconsciente no ser humano e que esse inconsciente ele direciona as ações do ser humano. Freud, ele colocou a questão das pulsões, dos desejos inconscientes do ser humano em voga, na moda, ele trouxe isso para todos verem, todos compreenderem. Assim, ele moldou, ele trouxe um entendimento completamente novo para o século que ele viveu, para o tempo que ele viveu. Não se pensava a mente humana dessa forma antes. Se viu o ser humano como um todo e não se imaginava, se pensava na grandiosidade que é a alma humana, que é a mente humana. E as estruturas que ele criou, então mostraram, segundo ele mesmo, uma frase interessante dele, de que o eu, o ego, ele não é senhor da sua própria casa. Mas o ser humano, ele é sujeito passivo do seu psiquismo, principalmente do seu psiquismo inconsciente. Creio que todos conhecem a frase de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu desejava evitar, eu acabo fazendo. Muitas vezes agimos sem que o nosso consciente esteja tomando a decisão que esperávamos agir, a forma que esperávamos agir, a decisão que esperávamos tomar. E nesse sentido, Freud traz o entendimento de que há desejos, há pulsões, há uma energia ali levando o indivíduo a agir de uma forma específica e que isso provém do inconsciente. Ele traz isso para nós. Quando vamos falar então da personalidade humana, precisamos tomar isso como uma das primeiras bases. A perspectiva da psicanálise, ela vai
trazer, então, essas teorias, essas formulações próprias da psicanálise. Quando falamos da psicanálise no módulo 1, falamos que ela se trata de uma ciência que é entendida como uma ciência como um sistema teórico e também uma ciência como uma prática. O modo de descoberta de Freud, as teorizações que ele fez, foram feitas devido a uma prática. Ele era um médico, ele começou a trabalhar com pacientes que tinham problemas emocionais, problemas mentais. E através desses estudos de casos, através do seu aprofundamento na prática da busca pela cura da mente, ele foi retirando esses conceitos e teorizando numa ciência. Por que que é importante pensar sobre isso? Porque a psicanálise ela não é apenas um conjunto de normas, mas ela também tem a questão prática. E juntas, elas vão procurar explicar a personalidade humana. Então, personalidade humana para a psicanálise é mais do que simplesmente um conceito, mas é a relação entre práticas que foram vistas, conceitos que foram retirados de uma formulação prática, de uma clínica. Difícil de entender? Queridos, às vezes a psicanálise ela vem dar um nozinho na mente da gente, é verdade. E o que que eu sempre digo aqui? Vamos continuar estudando. Talvez nos seus primeiros momentos, lendo, ouvindo o que está sendo dito aqui, você pode ter dificuldade de compreender ou de aceitar ou de internalizar esses conhecimentos, ou de pensar em prática na sua própria vida. Mas por experiência própria eu te digo, à medida que você for estudando, observando os comportamentos, vendo os exemplos, analisando a si mesmo, procurando se sondar, sondar a sua mente, o seu coração, você vai perceber que essas dinâmicas que Freud retirou da sua prática clínica, teorizando, transformando na ciência da psicanálise, elas estão presentes nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. A psicanálise é algo muito comum. Muitas vezes você deve ter visto, assistido filmes, lido livros, observado histórias contadas por pessoas, casos familiares, em que você se deparou com esses conceitos que nós estamos vendo aqui. Mas às vezes ter essa parte teórica e trazê-lo para a prática de início pode ser um trabalho difícil. Mas o que nós precisamos fazer é persistir. Persistir, porque vale a pena agregar esses conhecimentos a você, fixar esses conceitos. Então, eu preciso fixar esses conceitos aqui com você hoje. Como que a psicanálise surgiu, como que ela veio através dessa prática e a personalidade humana, que é o nosso assunto de hoje, a teoria do Freud sobre a personalidade humana, ela vai vir dessa prática também. Conceitos que nós precisamos ter muito claramente e que são até muito próximos do nosso dia a dia, nós vemos muito. O primeiro deles, com certeza, é o conceito da primeira tópica. Quando falamos em primeira tópica freudiana, nós precisamos, né, e podemos nos lembrar, especialmente dessa figura do iceberg, né? A figura do iceberg, o próprio Freud usou, e ela é muito emblemática. Por quê? Ela mostra esses diferentes níveis. E é interessante como aquilo que está submerso, aquilo que está debaixo da água, é muito maior do que aquilo que está fora da água. Vamos falar então do inconsciente, do pré-consciente, do consciente. Vamos falar de baixo para cima. A primeira tópica, então, diz respeito a um modelo de lugares. Freud usou esse modelo para poder explicar o que ele observou na prática clínica, observou nele mesmo. Ele observou que existe o inconsciente. O inconsciente vai corresponder a conteúdos não presentes no campo da consciência. Tudo que não está na consciência é inconsciente. Freud trouxe todo um foco sobre os conteúdos reprimidos. O que está na nossa inconsciência pode ser positivo ou pode ser negativo. Se trata de quê? De todas as nossas experiências internalizadas. Então, o inconsciente, ele tem esse aspecto do registro de memória. Esse sistema de memória em que estão organizados e estão guardados tudo aquilo que nós já vivemos, todas as nossas experiências. Porém, o inconsciente, ele traz a questão dele não ser possível de ser alcançado. São, então, registros que eu não alcanço, não consigo acessar. Memórias
que eu não me lembro, vamos dizer assim. E por que eu não consigo alcançar essas memórias? Um dos motivos é a dor. Um dos motivos é que, se eu me lembrar, aquilo vai me trazer dor, vai me trazer sofrimento. Nesse sentido, Freud traz a questão dos conteúdos reprimidos, os conteúdos que foram recalcados, que foram guardados no profundo do inconsciente e que não podem subir, vamos dizer assim, para fora da água, né, considerando aí a imagem do iceberg, porque vão causar dor, vão causar sofrimento. São traumas, medos e também desejos não aceitáveis, desejos que não podem, que não devem ser realizados. Aquilo que nós, de alguma forma, entendemos que não podemos, não devemos fazer, que não é moralmente aceitável. Tudo isso vai estar ali, esses desejos, no inconsciente. É, é interessante quando nós pensamos, porque por que nós somos assim, né? Por que não lembramos de tudo, 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 tudo das nossas vidas? Tudo o que aconteceu? Por que não temos com clareza as nossas memórias infantis? Nós não temos com clareza coisas que nos aconteceram há tempos atrás, não lembramos de coisas que estudamos, cursos que fizemos. Entretanto, embora não consigamos lembrar, né, seja considerado por Freud ali uma defesa, essas coisas, elas continuam influenciando a nossa vida. Estão hoje, então, no momento presente, nos influenciando. E elas podem nos influenciando. E elas podem surgir, né, através de sonhos, né? Foi uma algo que Freud trouxe muito claramente dentro do livro A Interpretação de Sonhos. Elas podem surgir através daqueles atos falhos, coisas que falamos de um jeito, queremos falar de outro, movimentos físicos que fazemos de um jeito e queríamos, né, conscientemente fazer de outro. Piadas, muitas coisas podem trazer esses conteúdos para fora, né? A psicanálise busca trazê-lo através das suas técnicas. Mas, falando aqui especificamente, nesse momento, dos três sistemas psíquicos, do modelo topográfico, nós vamos entender, então, esse inconsciente como esse profundo do oceano, essa parte do iceberg que está lá embaixo e que nós muitas vezes não vamos conseguir alcançar, especialmente por causa da dor, né, do sofrimento que pode ser trazer aquilo para fora. Então, o nosso próprio sistema não permite que isso aconteça. Quando subimos um pouquinho na água, encontramos o pré-consciente. O pré-consciente ele já se trata de conteúdos que são acessíveis à consciência. Então, ora eles estão na consciência, ora eles descem para o inconsciente. É aquilo que você pensa e que você consegue rememorar, você consegue lembrar o que aconteceu ontem, que você comeu de manhã, é, fatos passados também, mais antigos, mas que você consegue trazer se você fizer um esforço, se você procurar ali naquele momento, você traz para fora. Esse é um ambiente de registros de memórias, que é mais fácil de acessar, né? Não é como o inconsciente que está ali fechado. O consciente, nós podemos considerar na imagem do iceberg aquilo que está fora da água. É o que nós estamos em mente hoje. O consciente, ele faz essa troca. Ele pega aquilo que está no mundo exterior, ele sente, né? Sente a temperatura, né? E aí você pensa, está calor, está frio, né? Vou tirar a blusa, não vou tirar a blusa, vou me preocupar nesse momento em comer, porque me deu uma vontade de comer. O consciente é o que você pensa naquele momento. Ele percebe essas sensações interiores, né? Falei da fome, então é interior. E exteriores, ele faz essa troca e ele não tem essa qualidade de registro de memórias, ele não está fazendo isso, mas ele consegue, pela sua sensibilidade, passar ao pré-consciente aquilo que lhe causa prazer e aquilo que lhe causa desprazer. Ele não tem função de registro, mas ele tem essa função de passar para o pré-consciente aquilo que te mostra prazer ou desprazer. O tempo todo nós estamos entre esses dois princípios, né? Estamos lutando para poder viver o prazer, mas sabemos que nem sempre podemos viver na sua totalidade. Nós não podemos ser guiados simplesmente pelas nossas pulsões, os nossos desejos mais profundos, instintivos, inconscientes, mas nós precisamos de equalizar, né? Equilibrar o prazer e o desprazer. E esses nossos sistemas vão nos ajudar nisso. Passando um pouco à frente,
Um conteúdo que nós não podemos esquecer e precisamos fixar são a questão das pulsões. As pulsões, então, elas vão ser direcionadas para o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, segundo Freud, é o lugar onde estão registradas, guardadas essas pulsões. E as pulsões, elas são o quê? São um impulso que leva o indivíduo a agir. É como uma descarga que faz o indivíduo tender para algum objetivo. Nas pulsões, enfim, nós vemos os nossos reais desejos e é o que nos leva a realizá-los. Freud, ele diz que as pulsões são a medida do que a mente precisa para funcionar. Então, para que você compreenda melhor essa questão das pulsões, é sempre interessante lembrar que tanto elas podem ter características físicas, tem a ver com instintos, desejos físicos, perdão, quanto com os desejos de ordem mental. Elas são orgânicas, tem a ver com o nosso corpo, né? Citei há pouco a fome, tem o exemplo clássico da sede, mas também ela vai falar das nossas necessidades mentais, os nossos desejos de ordem mental. É tão interessante como elas se unem e é difícil de tirar essa questão, né, das pulsões serem essa energia que nos leva a agir em busca, né, de desejos, em busca de realização de desejos prazerosos e também da evitação daquilo que é desprazeroso, são energias físicas e mentais. Por exemplo, né? Às vezes a gente está com fome, falamos que estamos com fome, mas estou com fome de comer algo diferente. Estou com fome de comer algo gostoso. Estou com fome de doce. Então, estou com fome de, né, uma lasanha, estou com fome de uma feijoada. Essa fome qualificada, ela não diz apenas respeito a uma fome que seja instintiva, a necessidade de se alimentar para continuar vivo, mas também fala do desejo mental, fala do desejo psíquico, daquela comida conforto, aquela comida que nos faz sentir bem. Esse é apenas um exemplo de como as duas coisas podem andar juntas, né? Os desejos físicos e os desejos mentais. Freud, ele sempre apresenta as pulsões com dualidade. Ele fala das pulsões como pulsões de vida e pulsões de morte, aquelas que nos levam a produzir, nos levam a agir para a nossa sobrevivência, que são as pulsões de vida, e as pulsões de morte, que, por outro lado, tendem para a destruição. E o que ele fala é que as duas forças, elas estão constantemente se colidindo, e são elas que vão reger a nossa vida, elas vão estar se conflitando. Veja como nós colocamos aqui, então, fixando conceitos. A primeira tópica e a questão das pulsões. Primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente. A segunda tópica, pulsões. Por que nós estamos falando disso no início dessa aula? Porque nós vamos falar aqui hoje da estrutura da personalidade humana. Nós vamos falar segundo a psicanálise, o que é a personalidade humana. Para isso, nós precisamos de fazer o quê? Unir consciente, pré-consciente, consciente, as pulsões que estão no inconsciente, há um terceiro elemento, que são a segunda tópica. Vejamos o que está aqui nesse slide. O psiquismo humano, ele responde a uma organização das pulsões inconscientes por meio da relação que esta emprega com os sistemas de funcionamento subjetivo do sujeito. E é através dessa dinâmica de interação que fundam os comportamentos e mecanismos individuais. Então, quando eu falo da personalidade de alguém, eu falo da maneira daquela pessoa ser e agir. Quando eu falo da personalidade de um ser humano, de um sujeito, eu estou querendo falar dos comportamentos, dos mecanismos que regem as ações, a vida daquela pessoa individualmente. Cada pessoa, um ser único. Para eu entender, segundo a psicanálise, os comportamentos, os mecanismos individuais de uma pessoa, eu preciso compreender o inconsciente, o consciente e pré-consciente daquela pessoa, o inconsciente trazendo as pulsões, que são a energia que vão levar aquela pessoa a agir, são a força que vão levar aquela pessoa a tender para poder buscar os seus desejos, buscando prazer, evitando o desprazer, e também como que o sistema funciona dentro daquela pessoa. Como que uma pessoa funciona por dentro? Há um conjunto de sistemas operando a partir da conexão entre inconsciente e consciente, através das instâncias psíquicas postuladas na segunda
teoria topográfica. A segunda teoria é id, ego e superego. Falamos dessas três instâncias psíquicas já no módulo anterior. Mas vamos aqui tecer algumas minúcias sobre elas, trazer citações de Freud aqui para que vocês tenham clareza e fixem isso bastante. Vamos lá. Começando pelo id. Freud compreendeu que o ser humano possui três instâncias psíquicas. E ele sistematizou da seguinte forma: o id é a parte mais antiga do aparelho psíquico. Então, o id é aquilo que a pessoa é ao nascer. A criança, ela é id por natureza. E o que o id representa? Ele representa esse sistema original da personalidade, os conteúdos que são inconscientes, hereditários e inatos, como a pessoa nasce. Também o que ali naqueles momentos ela recalca desde o feto já. E ela vai adquirindo ali no primeiro momento. A criança ela é muito id, estão presentes então esses conteúdos desde o nascimento. O id é o reservatório e fonte de energia psíquica das pulsões. Então é de onde vem a energia das pulsões. O id, ele opera segundo o princípio do prazer. Ele busca o prazer. Então, falamos do id como egoísta, desorganizado. O id, ele é um pouco caótico. Ele faz o que ele quer quando quer. E não é assim que a criança pequenina é? Ela chora quando quer comer, desesperadamente. Os pais vivem servindo aquele poderoso chefinho. Por quê? Porque ele pensa apenas em si mesmo. Ele quer satisfazer os seus desejos a todo custo. E ele não conhece lei, juízo de valor, juízo nenhum. Ele é regido, então, pelo princípio do prazer. Vamos ver como Freud falava do id? Trouxe hoje para nós diversas citações que são muito importantes para que nós possamos ter essa clareza. O objetivo dessa aula hoje é que você tenha clareza e que você consiga fixar esses entendimentos. Algo que eu preciso falar com vocês constantemente aqui em nossas aulas são essas minúcias a respeito desse, vamos dizer assim, vocabulário psicanalítico. Essa é uma das vezes das dificuldades também que nós, como alunos, temos de acessar um vocabulário que é completamente diferente do nosso do dia a dia. Ou muitas vezes usarmos palavras que nós já conhecemos do nosso dia a dia, trazendo um outro conceito, um outro entendimento com uma profundidade diferente. Por isso, hoje nós vamos dar uma mergulhada em frases de Freud, para que nós possamos ter, através da repetição aqui do nosso ouvido, esse essa fluidez maior nos termos da psicanálise. Então, sobre o id, vamos fazer um mergulho agora. Diz assim o Freud: o id é a parte mais primitiva e inconsciente da mente, onde se localizam os instintos e desejos mais básicos. Então, ali, o bebê, ele nasce id. Vamos continuar? O id é uma fonte de energia psíquica que alimenta os desejos e impulsos do indivíduo. Então, a energia do id é que faz com que nós venhamos ir atrás dos nossos desejos. O id é uma fonte de energia psíquica que alimenta os desejos mais básicos do indivíduo, como o instinto sexual e o instinto da sobrevivência. Desde então, pequenininhos, o id, ele nos faz ter esse desejo de sobreviver. Ele traz também uma carga de instinto sexual. Vamos falar muito sobre isso hoje ainda. O id é uma fonte de energia psíquica que pode ser canalizada de maneiras construtivas ou destrutivas, dependendo das condições externas e internas. Estamos falando o quê? De pulsão de vida e pulsão de morte. O id, ele traz essa carga de energia das pulsões. E ele pode ser canalizado de maneira construtiva, trazendo vida, ampliando os horizontes, ou ele pode trazer a questão da destruição. O id é uma fonte de energia psíquica que pode ser canalizado de maneiras criativas e produtivas através da sublimação e outras formas de expressão artística. Olha, sublimação
Nós falamos sobre esse termo na aula que tocamos sobre mecanismos de defesa. A sublimação, ela é um fenômeno muito importante, uma defesa muito importante, em que pulsão de morte pode ser, né, canalizada para a vida. A pulsão de morte, a energia que levaria a algo destrutivo, pode ser canalizada para, na verdade, algo positivo. Vamos continuar. O id é regido pelo princípio do prazer, buscando satisfazer as necessidades do indivíduo e de forma imediata e sem levar em conta as consequências. A segunda frase aí diz: o id é regido pelo princípio do prazer, buscando satisfazer as necessidades e desejos do indivíduo sem levar em conta as regras e normas da sociedade. O id, ele não está preocupado com juízos de valor, com moralidade. Ele quer se satisfazer ali e agora. O id é uma parte da mente que não conhece limites e busca satisfazer os desejos mais primitivos do indivíduo. Então, se ele sente raiva, ele bate. Se ele sente fome, ele come. É assim o id. O id é uma parte da mente que busca a gratificação imediata das necessidades e desejos do indivíduo, sem considerar as consequências a longo prazo. Então, o id ele não pensa para frente. Ah, se eu fizer isso, o que pode me acarretar, o que pode acontecer. Não, ele pensa naquilo que lhe agrada ali naquele momento, que lhe é interessante naquele momento, simplesmente. Outra porção, então, que nós precisamos falar desse modelo estrutural da segunda tópica é o ego. O ego é a porção do id que sofreu um desenvolvimento. Então, aí não estamos falando mais da criancinha pequenina, mas sim aquela criança que nos seus primeiros anos de vida ela começa a se compreender como um ser específico, um ser individual. Quando a criança nasce, segundo a teoria da psicanálise, ela se considera um com a sua mãe e ela pensa apenas nela mesma. Aos poucos, né, com alguns meses de vida, nós vemos isso em outras áreas da psicologia também, que tratam de ansiedade da separação, por exemplo, dentro do desenvolvimento do bebê, a criança ela começa a se perceber como um ser individual. E ela começa então a entender que ela é uma pessoa específica. Nesse sentido, o id está se desenvolvendo. São os primeiros anos de vida. Então, o ego, agora, ele não é mais apenas id. O id continua existindo, não deixou de existir. Mas começa a surgir o ego, que é a parte executiva da personalidade, que assegura a identidade da pessoa, a consciência, a autoconsciência. Ela sabe que ela é uma pessoa específica, separada de outras. O ego, ele vai operar segundo o princípio da realidade. Ele observa o exterior. O ego, ele usa mecanismos de defesa, ele se protege, ele aprende a se proteger. E o ego tem uma função que é a função harmonizadora, mediadora, integradora, frente às pulsões do id, aquela força, aquela energia do id, e as exigências do superego, que nós vamos falar daqui a pouco. O ego, ele tem essa característica que é muito específica. Como ela é uma parte mais consciente, enquanto o id, ele permanece inconsciente, o ego, ele é essa parte mais consciente de si. Ele vai ser influenciado, sim, por conteúdos inconscientes em todo tempo. Mas ele, como uma parte consciente, ele busca o princípio da realidade. Ele busca fazer essa mediação entre aquilo que eu quero muito, quero agora, e aquilo que eu vou entendendo que eu não posso. Falando então do superego. Vamos então adentrar nesse vocabulário psicanalítico, ouvir Freud sobre esse assunto. O ego é uma parte da mente que busca encontrar soluções adaptativas para os conflitos internos, sem comprometer a integridade do eu.
Como aquela criancinha que era toda id, ela começa a perceber que ela é alguém específico e que os seus desejos, suas vontades, sendo ou não realizados, podem gerar consequências, ela começa então a se adaptar nesses conflitos internos sem se machucar. Esse é uma das funções do ego, essa proteção, essa autoconservação. O ego é uma parte da mente que busca manter a integridade e a continuidade do eu, mesmo em meio a conflitos internos. O ego é uma parte da mente que busca encontrar soluções criativas e adaptativas para lidar com as demandas internas e externas. O ego é uma parte da mente que busca lidar com a ansiedade e o conflito, através de mecanismos de defesa, como negação, projeção e a sublimação. Mecanismos de defesa nós já vimos. Então, se você tem dúvida, estude mais, veja novamente a aula, pesquise a esse respeito. O ego, vamos continuar, é uma parte da mente que medeia entre as exigências do id, do superego e da realidade. Olha como isso é importante. E Freud, ele repetia muito essa questão. Aqui nós estamos vendo que são citações de livros diferentes. Aqui, de forma específica, nós temos um artigo grande do Freud, né? Um, que é o ego e o id. A maioria dessas citações do ego vão estar nele. É muito interessante para poder ler e compreender de forma mais profunda. Depois, como professora, posso me organizar e passar para vocês esse artigo. Acho que vai ser muito importante para vocês lerem ele também. O ego é a parte da mente que busca equilibrar as exigências do id com as exigências da realidade. Então, o tempo todo o ego está ali, fazendo aquela interação, buscando trazer aquele equilíbrio entre a realidade, aquilo que é possível ser realizado, e aquilo que o id quer e quer agora e quer de toda forma. O ego é uma parte da mente que busca adaptar-se às exigências da realidade externa, ao mesmo tempo que lida com as demandas internas do id e do superego. O superego também está ali, apertando o ego. É, Freud dizia que o ego, ele era a parte mais frágil, vamos dizer assim, dessa equação, dessas três instâncias psíquicas da segunda tópica. Por isso, a função da psicanálise era fortalecer o ego, para que ele conseguisse lidar constantemente com essa demanda. Essa demanda id, superego, realidade interna, realidade externa. O que eu quero, o que eu posso, quando posso. Isso é a psicanálise que procura trazer essa cura, esse equilíbrio, essa maturidade. O ego é parte da mente que tenta equilibrar as exigências do id e do superego, buscando encontrar soluções para os conflitos internos. O ego é uma parte da mente que busca integrar as exigências do id e do superego, formando uma identidade coerente e funcional. Através, então, do ego mediando, né? Palavra difícil aqui, mediando, através do ego equilibrando as funções do id e do superego, essas exigências, ele vai estar fazendo o quê? Formando essa identidade que seja coerente, que seja funcional. O ego é uma parte da mente que busca equilibrar as demandas do id, do superego e da realidade externa, através de mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são uma característica muito importante do ego. Vamos falar agora do superego. O superego, então, ele vem a nascer, vamos dizer, se desenvolver a partir do ego. Essa relação id e ego que nós vimos até agora, já citamos bastante superego, porque é impossível falar de ego sem falar de superego também. A partir do momento em que a criança era apenas id, primeiros aninhos de vida, primeiro ano de vida praticamente, ela vai entendendo que ela é uma pessoa, ela vai entendendo que ela é uma identidade específica, ela precisa se proteger, ela entende que ela tem desejos, mas que a realidade externa dela nem sempre vai permitir que ela os realize. A partir daquilo se desenvolve então o superego.
O superego ele vai se internalizar e ele vai se integrar à personalidade por volta dos 5 anos de idade, mais ou menos, dentro da formação, segundo a teoria aqui da personalidade e da psicanálise. O superego, ele vai ser principalmente representante dos pais, são dos cuidadores iniciais ali da família. O superego, ele é um juiz e ele vai mostrar à pessoa aquilo que é certo ou errado. O indivíduo ele vai entendê-lo como a sua porção moral. Ele tem várias funções, assim como os demais, né? As funções dele são a autoconservação, a consciência moral e também o ego ideal. A questão do ego ideal é sempre bom apontar, porque o superego, ele não apenas diz o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, mas ele modela quem você gostaria de ser. Modela o seu ideal de pessoa e tenta te aproximar o tempo inteiro daquilo. Entretanto, ele, como uma lei muito profunda dentro de uma pessoa, ele pode ser ali um ditador, um exigente a nível máximo e causar sofrimento à própria pessoa. Vamos lá? Mergulhando em Freud sobre o superego. O superego é a instância da mente que representa as normas sociais internalizadas. Então, a criança ela vai compreendendo que ela não pode comer a qualquer hora, ela não pode sair para brincar a qualquer hora, ela não pode ir ao banheiro a hora que ela quiser, vamos dizer assim. A expressão ir ao banheiro, né, falando especificamente, né, de é, tanto a questão da urina quanto a questão das fezes, ela vai precisar de controlar isso, ela vai precisar de chegar a esse entendimento um pouco antes, e à medida que ela vai conhecendo a respeito do próprio corpo dela, ela vai entendendo que existem regras sociais também que ela precisa cumprir, causa conflito, muitas regras que para nós adultos parecem básicas, mas para ela causa conflitos. E esse processo, né, de entender o que é esperado dela dentro de uma sociedade é o que vai criando o superego. O superego vai ser formado durante esse processo de socialização. É responsável, então, pela internalização das normas e valores da sociedade, onde a criança aprende, né, que ela não pode pegar um objeto de um coleguinha, que ela precisa devolver, ou então também que é bonito, né, que é agradável, que ela empreste algo a outra criança. Ela vai compreendendo esses valores. O superego ele pode ser influenciado pelos valores e crenças dos pais e da cultura em que o indivíduo cresce. O superego, ele pode ser influenciado pelas figuras de autoridade na vida do indivíduo, como pais, professores e líderes religiosos. Então, não apenas os pais, mas ampliando aí um pouco, nós falamos já, né, é, muito dos pais, os pais são os principais, aqueles cuidadores iniciais que vão ajudar a formar esse superego, né, vão ser esse espelho do que é certo, do que é um ideal para aquela criança, mas também professores e líderes religiosos também são muito importantes. O superego ele pode ser influenciado pelas experiências vividas pelo indivíduo ao longo da vida, como traumas e eventos significativos. Então, alguns traumas, alguns eventos significativos na fase de formação do superego, né, que nós falamos ali que é até por volta dos 5, 6 anos, e tudo que foi vivido até ali, isso vai influenciar a formação do superego, sem dúvida, né? A ausência de algum dos genitores influencia muito a questão do superego. E o superego também, ele pode se tornar o quê? Excessivamente rígido e crítico, levando a culpa e a autocensura em excesso. Então, embora de certo modo, né, ele pareça é, totalmente positivo, porque ele vai dar uma estrutura para que a criança, enfim, ela vai se percebeu como pessoa através do ego, e ela vai se perceber ali como alguém que precisa de obedecer algumas leis para poder viver em sociedade, alguém que precisa ser e agir de alguma forma. O excesso, né, o superego forte demais, ele pode esmagar o ego. Ele pode trazer dor e sofrimento. O superego ele pode se tornar excessivamente crítico e punitivo, levando a um sentimento de inferioridade e inadequação. A criança,
E falando lá na frente, o adulto, ele passa a se ver como alguém que é incapaz de produzir algo bom, que é incapaz de realizar coisas que outras pessoas realizam, que é inadequado para funções da vida. O superego pode ser influenciado pelas experiências de punição e recompensa na vida do indivíduo, aprendendo a internalizar as normas e valores sociais. Como que então, durante aquela formação do superego, até aquela idade da criança, ela viveu as questões da punição e recompensa? Ela era realmente recompensada quando ela fazia coisas boas? Ela era excessivamente punida ao fazer coisas ruins? Vamos colocar aspas aqui nessas expressões. Como que as suas autoridades lidavam com isso? Isso vai influenciar a forma do superego agir na vida adulta. O superego pode ser influenciado pela cultura em que o indivíduo vive, aprendendo a internalizar as normas e valores dominantes dessa sociedade. Queridos, todas essas frases de Freud, né, por vezes repetidas em alguns aspectos, mas vocês podem ver que em todas elas trazemos algo novo e é importante que você pegue seu material e leia elas novamente, né? Seja um bom estudante, grife, marque aquilo que você viu que está diferente, está interessante, para que você entenda e comece a trazer isso para dentro de você. Tudo isso que nós vimos aqui sobre id, ego e superego, isso vai nos mostrar a importância do desenvolvimento infantil, que é algo que a gente vai falar bastante hoje. Mas primeiro, eu preciso trazer aqui para nós que a meta fundamental da psique, da mente humana, desse funcionamento, é manter e recuperar, quanto perdido, inclusive, o equilíbrio dinâmico. Nós estamos ali entre o prazer e o desprazer. E o objetivo ali dessas três instâncias psíquicas é, através especialmente do ego, que faz essa função mediadora, trazer equilíbrio. Vamos juntar aqui nessa frase tudo isso que nós falamos. Vamos seguir aqui, ó. A meta fundamental da psique é manter e recuperar, quando perdido, um nível aceitável de equilíbrio dinâmico que maximiza o prazer e minimiza o desprazer. A energia que é usada para acionar o sistema nasce no id, que é de natureza primitiva, instintiva, pulsões. O ego, emergindo do id, existe para lidar realisticamente com as pulsões básicas do id e também age como um mediador entre as forças que operam no id e no superego e as exigências da realidade externa. O superego, emergindo do ego, atua como um freio moral, uma força contrária aos interesses práticos do ego. Ele fixa uma série de normas que definem e limitam a flexibilidade desse último. Estamos aí nessa frase, então, trazendo nessa citação o equilíbrio que é necessário que exista entre id, ego e superego. O id trazendo toda a sua força pulsional, toda a sua energia. O ego que evoluiu do id, trazendo essa consciência da realidade externa. O superego, por outro lado, lutando ali contra o id e o ego tentando resolver todas essas questões no meio, precisando ser fortalecido por cada um de nós e, como eu já disse, tem na psicanálise essa função de fortalecer o ego mediante as exigências do id e as exigências do superego. Nós vamos falar sobre a formação da personalidade da psicanálise, mas antes trazemos esse quadro aqui. A teoria da personalidade pela psicanálise, então, ela vai trazer a segunda tópica, id, ego e superego. Não fala da pessoa como uma personalidade unificada, mas o sujeito, o adulto, vamos assim dizer, um sujeito comum, um sujeito normal, mesmo adolescente, a criança mais velha, né? Após ali a criação, a formação, né, do superego, ela é id, ego e superego. E os seus conflitos com a realidade exterior. Lembrando que o id traz todo o inconsciente e a função e a pulsão que há nele. Ok? Entenderam até aí? Pode ser que seja um pouco difícil. Vamos trazer minúcias a cada aula, vamos lendo, vamos ouvindo a esse respeito mais e mais, revendo as frases, para a gente poder fechar esse conhecimento.
Falando agora, então, de formação da personalidade na psicanálise, nós vamos precisar, então, trazer para nós o que Freud pensou, o que ele intentou quando ele quis falar sobre personalidade. Ele quis trazer a personalidade em sua formação. Ele não apenas conceituou. Ah, então personalidade é id, ego e superego, com a questão da realidade exterior, é então as pulsões ali do inconsciente, trazendo coisas, né, ao consciente, e o ego tendo a lidar com tudo isso. Não apenas ele trouxe algo conceitual, mas ele quis nos explicar através da prática. E ele colocou realmente um enfoque muito grande, como a gente já viu aqui em toda essa aula nesse discurso. A importância dos primeiros anos de vida. Como os primeiros anos de vida de uma criança, de uma pessoa, são cruciais na formação da sua personalidade. E ele traz para nós, então, que os problemas psicológicos que uma pessoa tem na vida adulta, elas podem ter origem em diferentes momentos da formação daquela criança. Então, com o alvo de explicar a personalidade humana, Freud desenvolveu a teoria do desenvolvimento psicossocial. Perdão, teoria do desenvolvimento psicossexual. É a teoria do desenvolvimento psicossexual. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Por que estamos trazendo isso hoje? Porque é impossível, segundo Freud, trazer para nós o conhecimento da personalidade sem voltar à infância e sem falar da sexualidade na infância. Nós vamos ter, queridos, um módulo específico que vamos poder esmiuçar, vamos poder falar muito sobre tudo isso que estamos falando hoje. Mas hoje, especificamente, né, nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento psicossexual que vem dessa teoria de Freud. Primeira coisa que nós precisamos deixar muito claro é que quando falamos da sexualidade da infância, nós não estamos falando de sexo, sexo no sentido da relação sexual, do coito. Falar de energia sexual, falar até mesmo de atração sexual a nível inconsciente, não é o mesmo que falar de sexo simplesmente. Por que é importante falar sobre isso? Porque essa teoria de Freud, ela foi vista, né, como um tabu, foi vista como a sexualidade como um tabu, né? Na época dele, vamos pensar lá em 1900, era um tabu maior ainda. E ainda hoje é muito difícil falarmos, né, sobre sexualidade infantil sem trazer ali algumas dificuldades do entendimento. As propostas de Freud, elas têm, sim, sido alvo de polêmicas, alvo de controvérsias, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos compreender o que ele quer dizer. E vamos estudar mais, e vamos ler mais, e vamos criticar sim, vamos trazer clareza a mais coisas, combinado? O que que é importante você gravar nesse momento? Freud diz que se um ser humano, se uma pessoa passar de forma natural, respeitando as fases do desenvolvimento psicossexual, ela vai se tornar um adulto que tem uma personalidade bem formada, ou seja, uma personalidade saudável. É isso que ele quer trazer para nós. São 5 essas fases. Nós vamos passar, né, como se fosse uma visão aérea por cima de todas essas fases hoje. E quando tivermos o nosso módulo específico sobre a personalidade humana, nós vamos aterrissar e vamos andar por essas fases, ok? A primeira fase que Freud traz é a fase chamada oral. Todos já ouvimos dizer, né? Ah, o fulaninho está na fase oral. A fase oral é a fase em que a zona erógena para o bebê é a boca. Zona erógena tem o sentido aqui, da zona que lhe causa prazer, que lhe traz satisfação. O que o bebê faz assim que nasce? Ele mama, ele suga. E é através desse movimento que ele conhece prazer, que ele conhece ali o alívio das suas tensões, ele está com fome, ou está com dor, está indisposto, ele começa a mamar, e isso traz então um prazer para sua boca. É interessante que a amamentação ela é cercada de um cuidado. O afago, o aconchego próprio desse momento, ele também é ali fixado na mente do bebê, na mente da criança, de quanto aquilo é prazeroso, daquilo é bom. A partir daí, né, o bebê crescendo um pouquinho mais, ele vai ter muitos brinquedos de morder,
Ele vai pegar coisas inusitadas, né? Quem não tem histórias a esse respeito, para poder mastigar, para poder tentar engolir. E isso tudo com o objetivo de quê? De ter prazer. Aqui nós temos uma média dessa fase, né? Que está 0 a 1 ano, mas pode falar até de 0 a 18 meses. E passamos então à próxima fase. A próxima fase, por Freud, fase do desenvolvimento psicossexual, é a fase anal. Ele trata como fase anal, e a gente pode ter essa zona de prazer como o ânus, mas não apenas o ânus, mas por quê? Também a questão do controle dos esfíncteres, no sentido de tanto a liberação ou expulsão de fezes, ou também o controle da micção. Esse é um novo prazer que é reconhecido, que é conhecido pelo bebê, pela criança pequena ali entre 1 e 3 anos, quando ele começa a perceber que ele consegue controlar, tanto para poder fazer as suas necessidades, né, quando ele quer, quanto para poder também retê-las quando ele quer. Isso tem a ver com sentimentos positivos de independência, compreensão de tempo, compreensão também da forma que os pais, os cuidadores lidam com quando aquela criança age como esperado ou não age como esperado. Daí, então, ele vai descobrindo algo novo sobre o seu corpo, que lhe é prazeroso. A próxima fase é a fase chamada fase fálica, de 3 a 6 anos. Essa fase fálica é quando a criança ela realmente descobre que ela tem órgãos genitais e que eles são diferenciados entre homens e mulheres. Ele começa então a partir daí a entender que ele tem um órgão genital que o diferencia como menino ou diferencia como menina. E junto nessa fase, nesse momento, ele começa a triangular ali com os seus pais, né? Freud traz o famoso conceito do complexo de Édipo. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, com mais clareza em um slide específico no complexo de Édipo e também falarmos um pouco sobre o complexo de Elétrica. Mas o que eu gostaria também de citar nesse momento é que nesse momento da fase fálica, né, no momento de resolução dela, por volta dos 5, 6 anos, é quando o superego ele é formado. Então, essa triangulação com os pais vai ter tudo a ver também com a formação do superego. A gente vai falar um pouquinho disso mais daqui a pouco. A próxima fase de desenvolvimento psicossexual seria a fase de latência, que é ali por volta dos 6, 12 anos, né, até a puberdade em si. Esse é um período, segundo Freud, de calmaria sexual. É uma fase em que a energia das crianças vai estar mais voltada para atividades esportivas, sociais, acadêmicas, culturais, e é uma fase de criar laços, né, de socializar, de conviver, de fazer amizades. E ali a energia sexual ela é mais baixada, vamos dizer assim. E outras habilidades sociais e intelectuais, elas vão ser descobertas pela criança, elas vão ser trazidas, né, e desenvolvidas pela criança. Quando já chega na puberdade, né, mais ou menos os 12 anos aí para frente, nós vemos o quê? Que a zona erógena volta a ser os genitais, mas agora de forma diferente. Por quê? Porque o indivíduo está caminhando para que o desejo sexual se torne adulto. O foco, então, começa a recair sobre os relacionamentos íntimos, sobre a satisfação sexual madura e continua se desenvolvendo. Olha, é de 12 anos em diante. A personalidade ela vai continuar se desenvolvendo, tendo aí como um foco a questão, sim, da sexualidade madura. Agora sim. Essa frasezinha do final do slide é importante frisar. A personalidade saudável permite o equilíbrio entre os impulsos do id, as restrições do superego e a realidade controlada pelo ego. Então, para Freud, se a pessoa passar de forma tranquila, respeitando essas fases, né, por todas essas fases de desenvolvimento, ela vai se tornar um adulto que tem uma personalidade saudável. Ele não vai sofrer grandes conflitos ali dentro da relação id, ego e superego, mais a realidade externa. Mas se podemos ver isso de forma positiva, podemos ver também de forma negativa. Se, por outro lado, o adulto, ele passa por essas fases nos primeiros anos da sua vida, pela fase da infância, né, e por essas fases do desenvolvimento psicossexual, de maneira que ele encontre no caminho algum trauma,
alguma dificuldade específica, algum problema específico, ele não consiga resolver bem alguma daquelas fases, se ele não passa de forma natural para aquelas fases, se ele é reprimido em alguma delas, ele pode se tornar alguém fixado. E isso pode adoecer a sua personalidade. Isso pode trazer danos a esse sujeito. É, nesse sentido, olha o que Freud nos diz. A psicopatologia pode ser compreendida como um desvio do desenvolvimento resultante da fixação em uma fase ou do fracasso na resolução de conflitos. Então, quando se fala em psicopatologia, estamos falando aí do adoecimento. Esse adoecimento, então, segundo Freud, ele pode remontar a essas primeiras fases, em que aconteceu algum desvio do desenvolvimento normal. A fixação em uma fase do desenvolvimento pode levar a comportamento e traços de personalidade características daquela fase. Isso é muito sério de ser falado, né? A expressão da psicanálise é justamente que houve uma fixação, aquela pessoa se encontra fixada naquela fase, ou seja, ela não resolveu aquela fase bem. Então, isso traz consequências para ela na vida adulta. Dando alguns exemplos aqui, por exemplo, uma pessoa que pode ser considerada fixada na fase oral, ela pode ter comportamentos compulsivos, como fumar, comer compulsivamente. Alguns falam em particletes também. Também na questão da fofoca, no falar algumas coisas, falar de pessoas para obter prazer. Psicanalistas falam a respeito desses fenômenos. Uma fixação, por exemplo, na fase anal, ela poderia resultar em comportamentos excessivamente controladores, então ela segura as coisas para si, ou desorganizados. Ela solta demais as coisas, vamos dizer assim. Nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado para não rotular os pacientes. Quando você estiver, né, tratando alguém, trabalhando com alguém, e for fazer aquela anamnese, for perguntar como foram, né, os seus primeiros anos de vida, talvez ela traga uma memória específica, uma fala específica sobre, eu tive um desmame muito abrupto, né, ou, eu amamentava e aconteceu um trauma, como, por exemplo, minha mãe faleceu, eu fiquei sem ser amamentado, perdi a mãe ali do nada, vamos dizer assim, numa situação acidental que eu não esperava. Da mesma forma, não, eu fiquei muitos anos, né, fazendo xixi na cama, eu não conseguia ter o controle, foi algo muito difícil para mim. Tudo isso pode ser trazido à análise. Aí o momento do analista, do psicanalista, ter aquele cuidado, aquela empatia de não simplesmente rotular aquela pessoa, você, já que você viveu assim, na sua infância você viveu dessa forma, agora você está fixado nessa fase e você sempre está agindo dessa forma por causa disso. Mas procurar tratar, né, de várias formas específicas ao redor ali de todas as outras características da personalidade daquela pessoa, para não fazer o quê? Não trazer para a pessoa um rótulo que vai reduzi-la àquilo, né? Não trazer essa característica reducionista. Então, então você agora é uma pessoa que está fixada e você nunca vai sair, né, dessa situação. Não, a psicanálise ela nos abre para a maturidade, ela nos ajuda a chegar à maturidade das emoções. Memórias difíceis de trazer ali dessas fases, né? Fatos turbulentos, traumas que aconteceram, pode trazer então essa fixação, sim. E faz parte do trabalho do analista procurar compreender, né, como que características daquela pessoa, da sua personalidade hoje, podem estar ligadas a essas fases psicossexuais da teoria de Freud. Quando falamos da fase de latência, comentamos aqui a respeito do complexo de Édipo e falamos também do complexo de Electra. Esse complexo de Édipo é um termo, né? É uma instância, né? Que Freud trouxe, que de fato ela é observável no dia a dia e ela precisa ser entendida pelas pessoas e também por nós psicanalistas, para evitarmos que a pessoa sofra mais, que ela tenha mais dificuldades. Essas relações primeiras, né?
pais são as relações mais importantes que vão ali construir o superego de uma pessoa, vão formatar esse superego. E como que acontece essa formação do superego, pensando aqui no complexo de Édipo? Primeiro, quem foi Édipo, né? Édipo foi um personagem de uma peça, de uma tragédia grega, que em que Édipo, rei, o que que acontecia com ele? Ele matava o pai e se casava com a mãe, mas isso sem saber, não era de forma consciente. Ele acabou matando o pai, sem saber que era o pai dele, e se casando com a mãe sem saber que era a mãe, e descobriu tudo depois. Mas Freud usou essa história para poder batizar, né, colocar como nome desse complexo que ele percebeu. Segundo Freud, então, o menino desenvolvia uma atração sexual pela mãe. A mãe é o primeiro amor daquele menino. E a partir que ele percebe o pai como um rival. E isso vai provocar o quê? Sentimentos ambivalentes nele. Ele ama, deseja aquela mãe, mas ele tem ciúme e ódio do pai, que parece ocupar ali o seu lugar. Nessa fase fálica de forma específica, vocês lembram? O menino, ele começa a perceber que ele tem um pênis, ele percebe que a mãe não tem e que o pai tem. E surge para ele, segundo Freud, um medo da castração, o medo de perder o seu pênis. E quando ele sente esse medo, ele percebe que ele não pode ter o pai como um rival para sempre. O pai é uma grave ameaça para ele. E nesse sentido, ele acaba deixando de lado o seu amor pela mãe, né, suprimindo ali, reprimindo aquilo, aquele desejo, aquele amor pela mãe, para poder se identificar com o pai como homem. Freud aplicava também o complexo de Édipo às meninas. E de que forma ele fazia isso? Ele nos mostrava como que a mãe seria o primeiro amor da menina, da mesma forma, mas que a menina perceberia que existia o pai e que o pai seria ali um rival. Mas o pai tem algo que nem ela, nem a mãe tem. Para Freud, a menina, ela tem uma inveja do falo, uma inveja do pênis, e ela quer ter algo dali para si. Ela gostaria de ter aquele símbolo de força, de sexualidade, aquele símbolo de poder. E não tendo, ela percebe que ela precisa se identificar com a mãe para futuramente ter um pai para si, ter um marido, ter um companheiro, ter alguém. O conflito, então, do complexo de Édipo, ele vai ser resolvido pela identificação com o pai pelo menino, a identificação com a mãe pela menina, internalizando, então, os valores e as normas que os pais colocam. Isso vai formar o superego. É aí que se instaura, né, segundo Freud, a lei de proibição do incesto. Quando a criança percebe que ela não pode se casar, ela não pode ter satisfação plena com os seus pais, nenhum dos dois, mas se identifica com aquele genitor do mesmo sexo, o menino se identifica com o pai, a menina se identifica com a mãe, para que futuramente possa se realizar de forma sexual. Jung, né, Carl Jung, foi um seguidor de Freud, que depois se separou dele, é verdade, e ele estudou mais, procurou estudar mais e trouxe um novo termo para falar do relacionamento da menina com o pai e a mãe, que é o complexo de Electra. A Electra, ela também é uma história, né? Na verdade, ela é uma história da mitologia grega, né? Não é apenas uma peça como o Édipo. E Electra, ela é uma personagem que ela mata a mãe para se vingar da morte do pai. Então, Jung também trouxe esse adendo, né? Esse entendimento do complexo de Electra, falando que, de fato, a menina se atrai pelo pai e sente ciúme pela mãe. Freud, ele rejeitou o complexo de Electra, ele usava, como falamos antes, o Édipo para poder explicar sobre meninos e meninas, mas o Jung, ele trouxe esse conhecimento a mais, ele trouxe essa busca de entendimento a mais sobre as meninas. Ele deixou muito claro que as meninas elas vão passar por uma grande fase de identificação com a mãe, para que então elas consigam superar a rivalidade que antes possuíam com ela. A resolução, então, de ambos, deixa eu só dizer isso aqui antes de entrar nas reflexões. A resolução de ambos, complexo de Édipo ou complexo de Electra, ela vai, de fato, nos falar sobre a identificação com o genitor do mesmo sexo. É aí que vai se instaurar o superego. O superego é muito importante que ele se instaure devidamente, por quê? Porque ele vai estruturar a
personalidade da pessoa. Ele é o último, ele é o que termina de formar. Lembra? Primeiro é o id, que é primitivo, depois nós temos o ego, que se desenvolve a partir do id, e o superego ele vai fechar essa formação da personalidade. Ele é muito importante, porque como vamos ver no módulo posterior, em módulo posterior, né? As estruturas da psicanálise elas vão estar ligadas a esse momento de construção. As estruturas da psique, né, da mente humana para a psicanálise são perversão, psicose e neurose. E elas estão ligadas a esse momento. Mas esse é um assunto muito amplo que vai ser dito na próxima aula. Gostaria então de ir finalizando essa aula, trazendo algumas reflexões a respeito de todo esse conhecimento, esse assunto que falamos hoje, tão sensível, muitas vezes tão polêmico. O conhecimento das fases psicossexuais orienta a nossa visão sobre a criança. Esse é assunto para hoje, para nós psicanalistas. Assim, vemos que a educação sexual ela ajuda a criança a formar uma personalidade saudável. Estamos ajudando ela hoje a ter uma personalidade saudável no futuro. Dessa forma, essa criança poderá lidar bem com seu próprio corpo e com o de outras pessoas também, e com outras pessoas também. Logo, ensinamos, através da educação sexual, que certos lugares, certas partes do corpo precisam de limites, não podem ser tocados por estranhos. E agindo dessa maneira, é possível então estimular a criança a se desenvolver de forma saudável e até mesmo garantir que ela se livre de situações abusivas. Próximo slide diz: educar uma criança sexualmente não significa que ela aprendeu o que é sexo. Olha, a psicanálise nos fala da importância de respeitar cada uma das fases, não é pular nenhuma fase. Mas ao transitar, então, a criança normalmente de uma fase para outra, ela por conta própria descobrirá o que é uma sensação boa ou uma sensação ruim. Reprimir essa descoberta pode causar problemas de segurança e autoconfiança, por exemplo, e em casos graves, até mesmo trazer transtornos mentais, trazer psicopatologias. Assim sendo, é importante ressaltar a importância de que pais, professores, pessoas próximas à criança se mantenham sempre atentos. Freud, então, como sempre, nos traz aqui a sua sabedoria, o seu entendimento de tudo isso que falamos para nos ajudar a finalizar essa aula. Olha o que ele diz. A influência da experiência infantil na vida adulta é fundamental para a compreensão da personalidade e do comportamento humano. Assim, sempre quando atendemos uma pessoa, olhamos para o passado dela. Mas não apenas olhamos para o passado, observamos os sintomas atuais, os seus comportamentos atuais, a sua personalidade atual, com vistas ao quê? A ajudá-la, a curá-la. A terapia psicanalítica visa a identificação e a resolução de conflitos inconscientes que impedem o desenvolvimento saudável do indivíduo. O desenvolvimento da personalidade humana é um processo contínuo que se estende por toda a vida. A psicanálise nos traz essa verdade, de que estamos sempre nos desenvolvendo, e assim podemos compreender os conflitos e mudar. Muito obrigado por estar comigo nessa aula. Te aguardo, então, em outras aulas, no próximo módulo. Agradeço muito pela paciência aqui comigo, por me ouvir. Te incentivo, continue estudando, leia essa aula de novo, ouça novamente, pesquise sobre esses assuntos, volte em cada uma das citações de Freud. Sei que foi um período ali tenso da aula, trazer aquela compreensão, mas que você possa, sim, a cada dia mais estudar para se tornar um excelente psicanalista e poder ajudar muitas pessoas, compreendendo a você mesmo e a todos que lhe pedirem ajuda. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.